Olá, pessoal! Hoje veremos alguns aspectos históricos em torno dos anos 1960, dos mais importantes, abrangendo iniciativas que atravessam turbulências políticas, econômicas e culturais nos anos 1970, mas que influenciam na construção de linguagem teatral de grupos de militância teatral que perduram atuando no âmbito da educação. O teatro, da mesma forma que outros segmentos culturais, sofre impacto no período da ditadura militar do golpe de 1964, mas supera o momento histórico. Repensando práticas, adquire maturidade política e estética no exercício de grupos de militância dedicados à educação social. A década de 1950 e os primeiros anos da década de 1960, fase histórica que testemunham concomitantemente o investimento no desenvolvimento industrial brasileiro e o crescimento da política populista com a criação de frentes democráticas, viu também despontar o teatro que buscava configurar-se como linguagem popular e nacional. Porém, questões de ordem política e econômica internacional encurralaram o processo democrático, propiciando o golpe militar, ocorrido em 1964, aliado ao poder oligárquico e apoiado pelo governo dos Estados Unidos. Processo semelhante ocorreu em outros países latinos e também fora do continente, então chamados de Terceiro Mundo. Ao cerceamento das liberdades democráticas que adveio ao país com a ditadura instalada, o movimento teatral respondia amparado nas posições políticas e estéticas embasadas anteriormente em matrizes do movimento de revolução social e cultural internacional. Foi relevante neste processo o aprendizado de estratégias agite-prop, agitação e propaganda do movimento cultural nascido sob o clima revolucionário antiburguês da Rússia de 1917 e que influenciou diversos países. Ao mesmo tempo, houve uma identificação com a contracultura da juventude antibélica americana. Duas trupes desta rumorosa reação estiveram no Brasil, uma nos anos 1970 e outra nos anos 1980, o Living Theatre e o Bread and Puppet. Este último tornou-se bastante conhecido como um dos constituintes do teatro de guerrilha americano. Também se destacou um outro grupo nesta linha, o San Francisco Mime, e com notabilidade no gênero, o teatro campesino constituído pelos chicanos, trabalhadores sazonais campesinos, sobre solo americano, oriundos do México, cujo trabalho se caracterizava como uma espécie de comédia dell'arte camponesa, satírico-didática, e adotava estratégias semelhantes à do agite-prop russo. Soma-se a estas influências o sopro da revolução cultural da juventude francesa em oposição ao pensamento de gerações anteriores, considerado como conservador. Os manifestantes do maio de 1968 nas ruas e universidades de Paris, refletindo novas necessidades, exigindo mudanças de comportamento e do pensamento nos segmentos mais diversos da sociedade, visavam destruir o conservadorismo ou provocar a morte do pai. O alvo na política era de Gaulle e no teatro expoentes como Jean Vilar, embora este tenha levantado o Festival de Avignon e libertado o teatro da literatura na universidade, fazendo-o existir neste meio como elemento de encenação. Deste modo, a exigência era a reformulação das práticas do teatro francês junto à revolução de costumes.
Ao novo modo de pensar não interessava mais a inspiração pedagógica de Jacques Coupeau ou a política do Teatro Nacional Popular de Jean Vilar, se estas não servissem para libertar o teatro do confinamento aos espaços tradicionais físicos ou estéticos. Houve uma reorientação sobre o sentido do teatro popular. O repertório deveria ligar-se às experiências do espectador e este é que deveria ser procurado pelo teatro, nas praças, nas fábricas, enfim, onde estivesse de preferência o proletário. Essências dos ventos socialistas, antes mesmo do golpe militar, bateram a porta do ideário de grupos brasileiros como o Arena, um dos mais significativos grupos engajados do país, bem como roçaram a face de um outro não menos relevante como o Teatro de Resistência, o Oficina. Sediados em São Paulo, ambos, principalmente o Arena, registram nomes que fizeram nascer um movimento cultural dos mais famigerados do país, o Centro Popular de Cultura, CPC. O CPC, ligado o CPC à União Nacional dos Estudantes, a UNE, e norteado pelas ideias revolucionárias agite-prop, mesmo após sua supressão pelo regime político pós-1964, fez com que teorias e movimentos sociais se tornassem inseparáveis no seu procedimento teatral. Gozando anteriormente de liberdade de expressão e espaço político, foi grande responsável pela disseminação do movimento teatral político, fato que o fez passar a funcionar, após o golpe militar de 1964, como um foco de teatro de resistência. Em torno deste juntaram-se expressivos nomes e grupos da produção cultural para reagir contra as medidas de repressão avassaladoras que impediam a liberdade de expressão. Neste clima, no final do ano do golpe militar, aconteceu a estreia de um show historicamente memorável como ato de protesto, levando o nome do grupo que o realizou, o Opinião. Uma reaglutinação de atuantes do desmantelado CPC, que dentro da conjuntura de produção da época, tornou-se ícone de resistência cultural. Reunindo a música e o teatro, atuou até que seus artistas fossem totalmente forçados a se calarem. Mas, antes disso, imprimiu na história do país inolvidáveis produções, como Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, de Eduardo Viana Filho e Ferreira Goulart, Liberdade, Liberdade, de Milor Fernandes e Flávio Rangel, Doutor Getúlio, Sua Vida, Sua Glória, de Fernando Goulart e Dias Gomes. A Saída, Onde Fica a Saída, de Ferreira Goulart, Antônio Carlos Foltora e Armando Costa. Igualmente inesquecível será o espetáculo do Grupo Arena, que, ligado a este movimento, levantou a voz do sonho da libertação, sob o nome de Arena Conta Zumbi, de Augusto Boal e Jean Francisco Guarnieri. Vale dizer que esta peça teatral estabeleceu o conceito de coringa e a dissociação entre os atores e papéis, recursos pelos quais grupos teatrais até os dias atuais pautam suas encenações. Os signos da repressão e resistência igualmente prosseguiram. Entre atos institucionais coercitivos do governo, prisões, torturas e mortes, o teatro levantava sua voz. Destacam-se, entre outras, duas produções, ambas dirigidas por José Celso Martinez Correia, o ícone do tropicalismo na linguagem teatral, O Rei da Vela, de 1967, de Oswald de Andrade, produção do Oficina, e Roda Viva, de 1968, de Francisco Buarque de Holanda. Os vários segmentos teatrais resolviam-se pelas ações metafóricas, através do texto ou do gesto de um grito parado no ar de Guarnieri, ou do pano de boca de Fauzi Arap, dos retratos de violência urbana do Último Carro, do João das Neves, da rebeldia marginal de Plínio Marcos, concentrando seu foco de resistência na violência underground. Da camisa suada e apaixonada do futebol de Corinthians, Meu Amor, de César Vieira, da ira oculta na poética onírica de História de Lenços e Ventos, de Ilo Krugli,
enxugando as lágrimas dos que perderam seus filhos na onda de violência institucionalizada sem limites de fronteira da América Latina, de remanescentes contestações do teatro oficina na expressão festiva do grupo Tá na Rua, de Amir Haddad. Após o ato institucional de 13 de dezembro de 1968, o AI-5, e mais propriamente com o recrudescimento do governo Garrastazu Médici, no início dos anos 1970, que liquidou as forças de focos de resistência política e cultural do país, alguns grupos do setor teatral buscaram novas fontes filosóficas que acenavam no cenário nacional para recuperar forças. Assim, retomaram a questão do Teatro Nacional Popular, trabalhada anteriormente ao golpe de 1964. Porém, no momento firmados no propósito de tratá-la com mais maturidade política e estética, seria abordar pela linguagem teatral a discussão mais concreta dos problemas, também mais concretos do povo brasileiro, a partir de um ponto de vista visivelmente alinhado à filosofia do italiano marxista Antonio Gramsci, opção que postulava mudanças no intelectual para que este objetivo fosse alcançado na produção cultural. Inúmeros grupos teatrais, ao lado de outras manifestações da sociedade civil, começaram a viver um movimento teatral que passava por essa reavaliação. Esta postura ligada ao compromisso de produção independente, que elimina a divisão social de trabalho no interior de uma criação teatral de engajamento social e de caráter educativo, visando interferir de algum modo no processo da organização da sociedade, caracterizou-se como teatro de militância. Muitos grupos ligados a estas questões, por identificação ou convivência, destacaram-se nas décadas de 1960 e 1970. São Paulo, principalmente, registrou um significativo índice desta tendência. Porém, a mesma surgiu também em outras regiões, com significativos níveis de contribuição, engajados ou não no movimento de teatro amador politicamente organizado em praticamente todos os estados do país. Estes grupos não se limitavam a produzir e a apresentar suas peças teatrais, envolviam-se nos trabalhos de comunidades e demais organizações sociais e, com isso, ganhavam espaços, forçando a sua participação nas decisões governamentais de políticas culturais. A educação acabava fazendo parte também de sua preocupação cotidiana, seja sob aspecto formal ou informal, visto que as casas teatrais, como local tradicional de atuação, não mais lhes satisfazia. Queriam ir ao encontro do público. As escolas passaram a constituir-se em um dos principais atrativos, pois a pretensão era aproveitar possibilidades de interferências nos projetos pedagógicos e estruturais. Deste modo, seu pensamento penetrava de alguma forma neste meio social através de seus projetos políticos e estéticos. Enfim, seus membros tornavam-se cidadãos ativos que, ao lado da formação de plateia teatral, objetivavam conscientizá-la também sobre sua condição de vida, estimulando-a a tornar-se mais participativa na organização das comunidades. Neste processo, teciam um produto artístico que aos poucos configuravam em linguagem bastante própria, fazendo-se notar como elemento de transformação e de educação social. Muitos foram os grupos atuantes nesta fase histórica, mas poucos tiveram suficiente fôlego para a travessia desse período, que implicava a superação de limites impostos pela própria condição do teatro e pelas consequências da ditadura. Mesmo os de curta vida deixaram contribuições significativas para a nossa história. É o reconhecido seu trabalho de cidadania com estruturas de um teatro de militância que vai além de disponibilizar-se como instrumento de debate ideológico, entram na rota da educação, não como componente curricular do sistema de ensino regular, mas como um ato de educar com independência para interferir em processos educativos de vida, formais ou informais, com vistas à formação social do cidadão.
A linguagem desta prática teatral, constituída pelos componentes políticos e estéticos de um projeto teatral, tomados como inseparáveis, atua como elemento transformador do indivíduo e do meio social. Destacam-se na militância e na linguagem, na rota da educação, os grupos União e Olho Vivo, Tuove, o Vento Forte, de São Paulo, e o GUTAC, de Mato Grosso do Sul. Vimos nesta parte da aula alguns aspectos contextuais, políticos, culturais e econômicos nacionais e internacionais relacionados ao pensamento e à prática teatral dos últimos anos 1950, a configuração de uma linguagem nacional popular que surge com o Centro Popular de Cultura, o CPC, no início da década seguinte. Após o golpe militar de 1964, é repensada, surgindo posteriormente grupos militantes que reconstroem uma linguagem a serviço da educação social e, consequentemente, da escola. O Teatro do GUTAC e experiências pedagógicas com o teatro de animação. Verificaremos agora a proposta do Grupo GUTAC de Mato Grosso do Sul, a relação e resultados de experiências estéticas e pedagógicas com a escola. O Grupo GUTAC está entre os grupos teatrais brasileiros que se caracterizam pelo teatro de resistência e militância daqueles nascidos nos anos 70 em combate à ditadura militar e representando a liberdade de expressão. Conviveu com a censura federal durante 14 anos, que marcaram textos retalhados, espetáculos com cenas parcial ou totalmente proibidas. O engajamento em favor dos descamisados se consolida a partir da obra Vila Paraíso, Bom Dia, texto de Cristina Mato Grosso e direção de Américo Calheiros. Tratavam dos problemas que sintetizavam toda a problemática social do momento: a prostituição, exploração do menor, moradia, saneamento básico da população. Campo Grande, na época, 1980, tinha 20 favelas em condições de miséria total, e para montar o espetáculo, o grupo percorreu favelas, ruas, entrevistando moradores e prostitutas da madrugada, a maioria menor de 18 anos. Soma-se ao cunho de resistência política também o pioneirismo do grupo, que inaugurou o funcionamento de 2 teatros de Campo Grande, o Glaucio Rocha, em 1971, e o Araci Balabanian, em 1989. Este último foi inaugurado com o texto e direção de Cristina Mato Grosso, Atos Cênicos, uma homenagem poética à saga armênia da família da atriz Araci Balabanian. O elenco contou com a participação especial da atriz homenageada, dos atores Marcelo Pique, de Jovenazzi, intrépida trupe ao lado dos atores do GUTAC, Abigail de Oliveira, Cristina Mato Grosso, Hélio de Lima, Israel de Almeida, Célia Dolfo, Franklin, Zeca do trombone, e contou com os alunos de Abigail de Oliveira, da Escola Licurgo de Oliveira Bastos, respondeu pela assistência de direção. A inauguração do Glaucio Rocha foi ligada ao 2º Festival Estudantil Mato Grossense de Teatro, coordenado por Maria da Glória Sarrosa e realizado em outubro de 1971, ano que marcou o início da atividade do GUTAC e INECOM. Ali foi realizado o primeiro espetáculo do grupo com autodissecação de Américo Calheiros. A encenação foi no belo Sul Mato Grosso, foi um divisor de águas na história do teatro da região. Próprio do momento político pelo qual atravessava o país, o GUTAC vai espelhar-se em modelos remanescentes do teatro de arena. Apresentavam por conta própria e gratuitamente os trabalhos em centros comunitários, salas de aula, pátios de escola, para a comunidade carente, debatendo seus problemas. A estética deste teatro, bastante irreverente, surpreendeu e arrancou a admiração, respeito da crítica paulista, brasiliense e carioca. Mato Grosso do Sul se desabrochava então para as ações culturais. O GUTAC fundou, junto com outros grupos, a FESMATA na década de 80, onde participaram muitos grupos que hoje desaparecidos, com exceção do Grupo Transarte, dirigido por Edilto Ramos.
Em 1980, o Gutac foi convidado para participar com Foi no Belo Sul Mato Grosso no projeto Mambembão da Funarte, apresentando-se em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. A partir do espetáculo Pedro Palito e o Monstro Devorador, texto e direção de Cristina Mato Grosso, o grupo assumiu em caráter crescente a estética do popular. E assim é convidado para o Mambembão 84, apresentando-se em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, com a inclusão da capital de Campo Grande no projeto. O ano de 1984 foi especialmente pela organização do movimento cultural, ligado ao processo de retomada democrática do país. O engajamento político-cultural do movimento popular pró-diretas em Mato Grosso do Sul também teve seu lugar. O Gutac criou personagens populares como o Zelão Brasileiro das Diretas, o Boneco, o Primeiro Gigante, a aparecer em eventos coletivos de Campo Grande. O grupo ainda participou com Pedro Palito em todos os comícios de bairros e subiu aos palanques junto aos diversos segmentos da sociedade. Neste ano, mesmo ainda participou com o mesmo espetáculo da luta sustentada pelo Comitê dos Sem Terra, embrionário na época. O Gutac chegou mesmo a fazer resistência junto aos trabalhadores no episódio da Praça da República, em junho de 84, em frente à Assembleia Legislativa. O discurso político do Gutac amadureceu, tornando-o forte interlocutor entre os segmentos populares nas manifestações de organização e expressão coletiva. Junto ao movimento Guaicuru, fundou um espaço de ensaios e encontros políticos na Avenida Calógeras, nos fundos da residência de Henrique Spengler. Destes encontros resultou uma forte união de produtores culturais que saíram às ruas do movimento Pró-Diretas Desperta Brasil. Em 11 de maio de 85, o grupo inaugurou a sua oficina de teatro. Em 1995, o primeiro Festival Nacional de Teatro de Grupo Porto Cultural Primavera Nacional de Artes Cênicas, através do seu corpo de jurado, reverenciou a linguagem teatral e a atuação do grupo no espetáculo A Noiva. Considerado pelo júri como o momento dionisíaco do festival, o espetáculo arrebatou o primeiro prêmio para a Noiva, que também conquistou o prêmio de melhor texto inédito. O grande encontro nacional que resgatou o histórico e lendário Festival Nacional de 1959, promovido por Pascoal Carlos Magno, culminou com o manifesto, a Carta Cultural de Santos. O Gutac participou desta elaboração, contribuindo com uma proposta de política de descentralização nacional para as artes cênicas. O reconhecimento da linguagem teatral de A Noiva valeu o convite pela Secretaria de Cultura de Brasília ao grupo para se apresentar em janeiro de 97 em temporadas populares, cidade onde também conquistou o Prêmio Publicação Melhores Textos SESI em 95 e, posteriormente, apresentou-se no Festival Internacional de São José do Rio Preto em 2004 e Festival Nacional de Presidente Prudente em 2004 também. Me quer enganar desse jeito. Agora se chama espinho, aquele seu tipinho. Veja o que faço se aqui passa o sujeito. Deixa disso, meu pai, me entregar. Quando ele me roça, eu me sinto desmaiar. De que jeito ele te roça? Fala, sua cadela. Se desmaia é porque gosta. É assim que ele te roça. Me larga, Matei Palito. Ele não mais existe. Mas o mal em mim persiste. Ó Deus, a dor que me incendeia é a minha própria cadeia. De onde veio a Senhora me consumir essa dor? Se você, filha querida, tem seu pai por algoz, bem pior é minha ferida, pois cometi o crime atroz de ter natureza humana, desejar a própria filha e arrastá-la pra lama. A proposta de integração Teatro-Educação do Gutac atinge dimensões históricas com a criação do projeto Teatro na Escola durante a década de 80. Este projeto se alicerçava na pesquisa da cultura popular. Desenvolveu-se junto às escolas de Campo Grande, em zona urbana e rural. Contou com Cristina Mato Grosso na coordenação geral e Abigail de Oliveira como membro da equipe dos mais atuantes no processo de execução. O Gutac trabalhou a trilogia Conceição dos Bugres, artista popular que se tornou ícone da cultura de Mato Grosso do Sul. Tia Eva, escrava negra, também ícone da presença da raça negra na região. Ayanduí, Ayanduizinho, referência do elemento indígena. 3 espetáculos teatrais registrando a personalidade cabocla. Essa trilogia conquistou significativos prêmios nacionais, entre eles o Prêmio Fiat Nacional 89 e o Prêmio Nacional Fiat 90.
De valor histórico foi a explosão de manifestações artísticas ocorrida na Ana América 500, fenômeno ocorrido na ocasião em a oficina de ensaios que transformou-se em ponto de encontro. Eu estou no Gutac fazendo unicamente trabalho de ator agora. Eu faço teatro também no estado há muito tempo e conheço o Gutac de longas datas também. Mas é assim, super gratificante fazer esse trabalho com essas pessoas que têm um dom, né, da arte no sangue e que sabe como fazer. De um curto tempo você pode se fazer um bom trabalho e adquirir outras técnicas, outro tipo, e ter um outro conceito do teatro regional do nosso estado. Mostrar para o nosso público a nossa questão indígena, né, que nós estamos mostrando, a nossa questão ecológica, dos nossos rios poluídos, das nossas árvores derrubadas. Meu nome é Marilde Belo, e eu comecei no Gutac em 74, com base de extração da Quem Se Atreve, que era do Américo, do Caribe. Uma ação do grupo em nível comunitário, processo vivido que poderia ser considerado hoje como genuíno ponto de cultura da região, naqueles anos de 87, 88. Além de reunir artistas e comunidade, o Gutac preencheu também o espaço deixado pelo fechamento prolongado do Teatro Glaucio Rocha, único em Campo Grande na época. Isto foi na noite de 30 de outubro de 87, a inauguração deste grande encontro com o Bar Eclipse. O Gutac atinge sua culminância no contexto escolar com o projeto Teatro Animado na Escola em 1996, que desenvolve um trabalho técnico-pedagógico teatral para cerca de 120 escolas públicas de Campo Grande e segue daí em diante de forma independente até o ano de 2006, contando com mentores do projeto Cristina Mato Grosso e Luiz Antônio Bispo. Um divisor de águas na história do grupo foi a do INECOM, Instituto de Educação e Cultura Conceição Freitas. Ali, no dia 6 de dezembro de 1997, nasceu o Teatro de Câmara Gil Vicente, com recursos próprios do Gutac. Tratou-se desta vez da reforma geral da antiga oficina teatral que teve à frente da iniciativa Cristina Mato Grosso, Luiz Antônio Bispo, contando ainda com o empenho fundamental de Abigail de Oliveira e apoio técnico de Abrão Mendes da Costa. Com apresentações dos espetáculos A Noiva e Rodovalho, Teatro Infantil de Sombras Chinesas e Máscaras, o teatro foi inaugurado com capacidade para 50 pessoas na plateia. No INECOM, o grupo abriu o funcionamento regular da Escola de Educação Infantil Construtivista, Escola de Informática e Escola de Artes Cênicas, esta acontecendo dentro do Teatro Gil Vicente. Entre os anos de 1998 e 2000, o grupo qualificou na área teatral cerca de 400 professores do ensino fundamental, com apoio do FAT e Ministério do Trabalho. A partir de 2001, começa a apresentar regularmente um teatro de repertório. Mamulengo Pantaneiro, de Pedro Palito Enzoneiro, vai para o Festival Nacional de Americana, em São Paulo, e recebe o prêmio de pesquisa em teatro animado, acumulando premiações neste gênero que houveram com Tia Eva e Ayanduizinho. No ano de 2002, segue regularmente com seu repertório e se soma à montagem do espetáculo teatral Tereza é o Meu Nome, adaptação, concepção cênica e direção de Cristina Mato Grosso e Luiz Antônio Bispo, do poema de Luiz Taques. Onde os violeiros vão cantar no em cantiga de amigo,
cantando comigo, somente porque você é minha amiga. Mulher, bola do céu que já não quer. 17 é minha conta, vem minha amiga. Entre 2002 e fevereiro de 2003, participa dos seguintes eventos na França, Paris: a demonstração de técnicas do mamulengo brasileiro e a apresentação de fragmentos do espetáculo Mamulengo Pantaneiro de Pedro Palito Inzoneiro, em 17 de dezembro de 2002, na sala do Cercle d'Amitié, Associação Católica de Relações Internacionais. E com participação pedagógica na temporada popular da Compagnie des Confrères, de 14 de dezembro de 2002 a 19 de janeiro de 2003. O conteúdo foi a dissertação de mestrado em educação, o Grupo Gutac, o sentido do teatro, uma experiência na educação, de autoria de Cristina Mato Grosso. Em 2004, vai para o Festival Internacional de Rio Preto e o Nacional de Prudente com o espetáculo A Noiva, e também para o Festival Nacional de Monólogos da cidade de Vitória com o espetáculo Tereza é Meu Nome. Rose, ela trabalha assim como eu também e os outros, fazendo de tudo. Inclusive está ali a Claudete e o Luiz Antônio, que estão aqui conosco aqui no estúdio, né? Então o Luiz Antônio, ele não é só nem supervisão técnica, porque da supervisão técnica vai para pregar o parafuso, faz a supervisão, faz tudo ao mesmo tempo. Eu acho que isso faz com que a gente se torne. Eu comecei no começo da minha adolescência, no grupo que eu estou até hoje. Já se foi há 13 anos já. Então isso é que mantém também a gente. A gente entra e não sai mais. Porque você sabe que você pode contar um com o outro sempre, não só profissionalmente. Campo Grande foi contemplada no ano de 2005 com a presença do SESI Boneco, que homenageou a diretora do Grupo Gutac, Cristina Mato Grosso, como personalidade cultural. A caravana do Mamulengo Sorriso de Olinda, Pernambuco, e dos mestres mamulengueiros visitou o Teatro Gil Vicente, onde foi recepcionada com uma apresentação do Mamulengo Pantaneiro de Pedro Palito Inzoneiro. Balada de Amor no Sertão. Direção e texto de Cristina Mato Grosso. Estreou em 15 de março de 2006 no Prosa do Sesc, projeto Sesc em Cena. Este fôlego lhes valeu para a última reforma do Teatro Gil Vicente. Em junho de 2006, Balada de Amor no Sertão apresentou-se em aula pública no Teatro da ECA, da USP, Universidade de São Paulo, para a demonstração prática da defesa teórica da doutoranda Cristina Mato Grosso. Foi publicado um artigo sobre a metodologia de procedimentos cênicos do Gutac e Necom na revista da ECA, do professor doutor Armando Sérgio da Silva. O guerreiro não desiste, ainda morto persiste. Onde está tua fé? De Dom Sebastião, rediviva ainda em pé. Vindo de um reino sem rei, mas rico de amor e esperança. O repertório do grupo prossegue tendo como componentes nos trabalhos os seguintes nomes: Abigail de Oliveira, Abrão Mendes da Costa, Carlos Alberto Pereira, Célio de Barros, Cida Vilhalva, Claudete Vilhalva, Cristina Mato Grosso, Jorge de Barros, Catiusca Zambuja, Luiz Antônio Bispo e Rose Gomes. Destaca-se como colaborador do grupo ao longo de sua carreira o fotógrafo Roberto Iga.
O Teatro Animado na Escola. Rodovalho. Espetáculo e projeto pedagógico. O Grupo Gutac desenvolveu uma linguagem como teatro de resistência cultural e sua trajetória e colocou seus procedimentos técnicos teatrais a serviço da educação, apresentando espetáculos, orientando alunos e professores de escolas públicas. Um de seus projetos, o Teatro Animado na Escola, ofereceu possibilidades de aprendizagem teatral envolvendo máscaras, teatro de sombras e bonecos. O grupo teatral amador campograndense Gutac, no qual atuamos desde sua fundação, comemorou no ano de 2007 os seus 36 anos, registrando a trajetória através de palestras e exposição de fotografias no ciclo dos seminários itinerantes Teatro Popular e Universidade em Mato Grosso do Sul, como parte de um projeto denominado Teatro de Resistência 30 anos MS. Síntese do ideário de carreira, integrando também mostras de espetáculos, exposição de fotografias, workshops, bem como edição de obras teatrais e apresentação de um videodocumento. O embrião do grupo tem ligação com o ambiente de educação escolar e com os festivais universitários que, na época, constituíram-se em um fenômeno que ocorreu em vários pontos do Brasil, em alguns locais integrado ao movimento amador dos anos 1970 até a metade da década de 1980, quando se fizeram notar influências de militâncias políticas organizadas. Daí até os dias atuais, de alguns pontos de liderança teatral engajada, assinalando a permanência de focos irradiadores, um fenômeno banhado nas tintas da posição cultural do movimento modernista brasileiro, porque se caracterizou, sobretudo, pela vontade de imprimir a personalidade brasileira nas produções nacionais. Fato que vai refletir na personalidade do lendário projeto Mambembão do antigo Instituto Nacional de Artes Cênicas. O Gutac passou a utilizar-se do nome fantasia Instituto de Educação e Cultura Conceição Freitas, INECOM, quando ampliou seu espaço pedagógico e teatral. A denominação leva o nome da artista popular Conceição dos Bugres, ícone da cultura da região, temática com a qual o grupo trabalhou durante 7 dos 38 anos de sua carreira. Este instituto, espaço conceitual e físico, abriga atualmente uma escola e um teatro-laboratório de câmara, o Gil Vicente, inaugurado pelo grupo no dia 6 de dezembro de 1997. Tratou-se da reforma geral da antiga oficina teatral que já funcionava aberta à comunidade desde 1987, ocasião em que inaugurou o Bar Cultural Eclipse e o Palco Aberto, local de manifestações artísticas diversas em Campo Grande. Após a última reforma, com os recursos de um teatro de bolso, o Gil Vicente passou a abrigar regularmente apresentações teatrais dos grupos e aulas dos cursos de teatro e dança, bem como da Escola de Educação Infantil Construtivista do INECOM. No clima dos momentos embrionários do grupo, podemos assinalar duas fortes presenças na sua formação, o Vento Forte e o Tuove. O grupo de Ilo Krug, pelo impacto estético da história de Lenços e Ventos, entrou na vida do Gutac, que antes limitava-se praticamente a montagens teatrais, cuja concepção cênica seguia a sugestão dos textos de Maria Clara Machado. O encontro com um exercício teatral que trazia para dentro do espetáculo os 4 elementos da natureza foi novidade. Também foi surpreendente a presença de objetos, panos, papel, metal e outros que estabeleciam relações
psicológicas e afetivas com o ator e o público, e a construção de personagens, adereços e cenários, por vezes um processo interativo. A linguagem causou uma mudança radical na produção infantil do Gutac e veio ao nosso encontro justamente no momento em que desenvolvíamos produções para a infância e juventude. Desde cedo, recebendo a carga estética multiplicadora do Vento Forte e seguindo a trilha do Tuovi, investiu numa poética que passa obrigatoriamente pela investigação da linguagem cênica em que se faz presente o boneco ao lado do ator. Assumiu uma dramaturgia de caráter popular que lhe fez chegar a procedimentos de teatro de animação, colocando-os a serviço da educação junto a estudantes, professores do ensino formal. Para o estudo da linguagem, destacamos uma experiência pedagógica a partir do envolvimento de alunos e professores com uma produção teatral do grupo Rodovalho, em 1995. O grupo desenvolve uma pedagogia de cena e de espectador junto a estudantes e professores em etapas crescentes, até que estes também produzam trabalhos teatrais, desenvolvendo uma linguagem cênica com recurso do teatro de animação. O teatro animado na escola. O Gutac, na continuidade de seu trabalho na escola ao longo de sua militância, investe em um projeto, o Teatro Animado na Escola, entre 1995 e 2006, trazendo na própria denominação o teatro de animação como parte integrante da linguagem que imprimia no projeto político-estético. O projeto envolveu oficinas com apresentações de espetáculos e orientação para professores e alunos de escola pública. O teatro animado na escola deve a sua origem em uma oficina denominada Leitura e Literatura que o grupo ministrou para professores do Programa Nacional de Incentivo à Leitura, denominado Módulo 0, Leitura, Linguagem, Sociedade e Cidadania, em 1995. A oficina deveria integrar a linguagem do grupo ao texto, segundo os objetivos do órgão promotor, como produto de forças significantes com o propósito de trabalhar transparências ideológicas nas linguagens. O grupo desenvolveu a oficina para professores a partir de uma dinâmica de leitura sobre o conto clássico dos irmãos Grimm, O Pescador e a Mulher, que narra a ascensão e queda de uma mulher ambiciosa que se aproveita dos poderes mágicos de um peixe para conquistar poder e riqueza. A história foi contada através do teatro de sombras, de objetos de expressão corporal. Dessa experiência nasceu o esboço de uma montagem que explorava materiais relacionados aos sentidos do ator, texturas, cores, transparências, peso, temperatura, etc. Dos resultados obtidos, procedeu-se às demonstrações e orientações técnicas referentes ao teatro de sombras, de atores e de bonecos, a partir dos recursos que estivessem ao alcance de atividades em sala de aula. Após essa experiência, o projeto do Gutac nas escolas públicas prossegue como módulo 2, desenvolvendo ações que ganham certo amadurecimento e o apoio da Secretaria de Educação de Estado. Os atores apresentam dentro de salas de aula o espetáculo Rodovalho, Teatro de Sombras Chinesas e Máscaras, em 1996, produção do grupo, adaptação do referido conto dos irmãos Grimm, O Pescador e a Mulher, trabalhado na oficina desenvolvida para os professores do módulo 0. O ambiente da sala de aula favorece a comunicação direta entre os artistas e os alunos do ensino de educação infantil ao fundamental, de 1ª a 8ª séries, com seus respectivos professores. A iniciativa atinge 62 unidades escolares de periferia urbana. Com a finalidade de compartilhar uma experiência teatral com o público escolar, a trupe planejou uma orientação técnico-pedagógica em 2 partes,
que, assim como o espetáculo, foi executada também em sala de aula. A primeira, a pedagogia de encenação, voltada para a criação em linguagem do teatro de animação, e a segunda, pedagogia do espectador, voltada para o público de contexto escolar. Ambas apoiadas em referências cínicas de Rodovalho, Teatro de Sombras Chinesas e Máscaras. Rodovalho, espetáculo e projeto pedagógico. O texto escolhido para ensinação foi bastante favorável a uma investigação de linguagem cênica e acabou propiciando a elaboração de um projeto pedagógico para estudantes e professores. O conto clássico dos irmãos Grimm, O Pescador e a Mulher, conforme já vimos, fala da ascensão e queda de uma mulher ambiciosa que se aproveita dos poderes mágicos de um peixe para conquistar poder e riqueza. Os elementos do conto favorecem a presença do teatro de máscaras, jogo de luz e sombra, bem como a utilização do teatro objeto-imagem. E isto faz, na adaptação para o teatro, com que o personagem Rodovalho, o peixe encantado, que poderia ser apenas secundário, ganhe o espetáculo. Suas aparições sugerem, além de representações figurativas, as abstrações criadas com efeitos de luz, como os elementos da natureza que o acompanham, a água, que é o mar, o rio, o ar, que é o vento, as tempestades, a terra, os rochedos, o fogo, que é a luz do sol, os raios. Essas abstrações tornam-se procedimentos afeitos à dramaturgia do teatro de animação pelo fato de comportarem um sentido psíquico nesta experiência, junto ao personagem peixe. Saindo do reino inanimado, passam a representar pela imagem uma atividade psíquica, o que interessa na produção deste teatro. Um pescador e sua mulher moravam numa choupana miserável à beira do mar. O homem ia pescar diariamente, mas ficava horas e horas sem conseguir pegar um único peixinho. Um dia, estava sentado numa pedra, segurando a vara e olhando tristemente para a água, quando sentiu um puxão violento. O anzol foi levado para o fundo. Puxou para cima e viu que havia fisgado um enorme rodovalho. O peixe começou a falar. Eu lhe suplico que me deixe com vida. Não sou o verdadeiro peixe, e sim um príncipe encantado. Se querer ir comê-lo, jogue-me na água, por favor. O homem desprendeu-o do anzol e devolveu-o ao mar, dizendo: Não precisa ter de tanto. Não quero negócios com peixe que fala. O rodovalho sumiu-se na água, deixando após si um rastro de sangue. O pescador voltou para a sua choupana. Pesquei um grande rodovalho, mas o peixe me disse que era um príncipe encantado e resolvi libertá-lo. Por que não lhe fez um pedido?
Que pedido? Ora, não é nada agradável morar-se numa choupana mal cheirosa. Você poderia pedir-lhe uma cabana de madeira. Volte à praia e chame o rodovalho. Diga-lhe que teremos uma cabana. Garanto que o peixe o atenderá. Voltar para quê? Ora esta, o peixe deve ter ficado agradecido. Vamos, trate de voltar depressa. O homem não teve coragem de contrariar a mulher. Desta vez, o mar estava todo verde e amarelo. Aproximou-se da água e chamou. Rodovalho! Estimado Rodovalho! Minha esposa Isabel tem sempre pedidos a fazer. O peixe logo apareceu e perguntou. O que ela quer? Acha que tem direito a lhe pedir alguma coisa? Está cansada de morar numa choupana. É uma casa mais confortável. Volte, pescador. Sua mulher recebeu o que pediu. O homem voltou para casa e não encontrou Isabel na choupana, mas viu ali perto uma bonita cabana de madeira, ela sentada num banco à porta. Nem bem viu o marido, levantou-se para recebê-lo, tomou pela mão e disse: Venha ver que beleza! Estamos agora bem acomodados. De fato, a cabana era muito confortável, com sala de visitas, sala de jantar, um ótimo quarto e uma cozinha com lindas e reluzentes panelas de cobre. No quintal havia um galinheiro onde galinhas e patos ciscavam despreocupados. Comportava também uma horta e um pomarzinho. Isabel repetia encantada: Olhe, veja que beleza! É mesmo! Agora viveremos felizes. Vou pensar no caso. Jantaram e foram dormir. Durante 15 dias, tudo correu bem. Passado esse tempo, a mulher disse: Escute, meu marido, estou achando esta cabana muito pequena. O galinheiro e a horta podiam ser maiores. O peixe bem podia dar-nos uma casa melhor. Eu gostaria de ter um castelo de pedra. Vá procurar Rodovalho e diga-lhe que queremos um castelo. Mulher, esta casa está ótima para nós. O que vamos fazer com um castelo? O peixe tem poder para tanto? Não tenho coragem de lhe pedir mais nada. Já nos deu esta linda cabana. Vá, homem, o peixe fará tudo por nós com muito gosto. O pescador não estava contente, Mas obedeceu. Pensava. Isto não está direito. Entretanto, foi indo até a praia. O mar, naquela tarde, estava de um azul bem escuro e as ondas quebravam-se mansamente. O homem chamou. Meu amigo Rodovalho, Isabel não está satisfeita. o que ela quer. O pescador, muito sem jeito, contou. Quer morar num grande castelo de pedra. Vá, homem, sua mulher já recebeu o que pediu. Ao voltar, o pescador
pescador pensava de encontrar sua casa, porém, em seu lugar, achava-se um imponente castelo de pedra. Da escadaria pronta para entrar. Quando o marido chegou perto, ela tomou pela mão e disse: Entre! Venha ver que beleza! Entraram juntos. Havia um salão enorme. As paredes eram revestidas de mármore. No vestíbulo estava uma fileira de criados que se apressavam a servi-los. Nos aposentos havia ricos cortinados e as mesas eram de ouro. Do teto pendiam lustres de cristal. Na sala de jantar, a mesa estava servida de vinhos finíssimos e saborosos pratos. No fundo do parque, havia uma cavalariça com cavalos de raça e estábulos com facas. Não faltavam soberbas carruagens e um lindo jardim. Cheio de árvores frutíferas, sem falar num parque enorme com mais de uma légua de comprimento, onde havia muitos cervos, veados, lebres e outros animais. A mulher repetia encantada: Olhe, veja que beleza! É mesmo! Agora vamos viver felizes! Sai no caso. E foram deitar-se. No dia seguinte, quem primeiro se levantou foi a mulher. Era dia alto. Ela contemplava o belíssimo parque que se estendia a perder de vista. Quando o marido acordou, bocejando, Isabel sacudiu-o dizendo: Levante-se depressa, venha olhar a janela. Não acha que poderíamos ser reis nesta bela terra? Vá procurar peixe e peça que nos faça reis. Não gostou. Que ideia! Não me interessa ser rei! Mas eu quero ser rainha. Vá procurar um rodovalho. Já disse que quero ser rainha. Para quê? Para quê? Não é de sua conta. Vá depressa. Já disse que quero ser rainha. Muito triste, o homem foi se encaminhando para a praia a pensar: Isso não está direito. Estava preocupado, mas obedeceu. Quando chegou perto do mar, as águas estavam cinzentas e sombrias. Saíam borbulhas do fundo para a superfície, espalhando um cheiro nauseabundo. O pescador aproximou-se e chamou: Meu amigo rodovalho, Isabel não está satisfeita. o que ela quer. Ah, deseja ser rainha. Volte para casa, homem. Sua mulher vai receber o que pediu. O pescador voltou. Ao aproximar-se do castelo, notou que estava muito maior e que ostentava uma imponente torre toda ornamentada. Guardas estavam de sentinela às portas. Soldados marchavam no som dos tambores. Entrou no edifício, viu que era todo de mármore e ouro com tapetes de veludo e grandes arcas de ouro maciço.
Abriram-se as portas do salão. Toda a corte lá estava reunida. Sua mulher sentada num trono de ouro e diamantes, tendo à cabeça uma pesada coroa de ouro e na mão um cetro incrustado de pedras preciosas, presidia a sessão. Sua guarda de honra constava de 6 moças enfileiradas por ordem de altura. O pescador aproximou-se e disse: Mulher, conseguiu ser rainha! Sim, sou rainha! Ele parou diante dela, contemplou-a e suspirou. Que bom! Agora que é rainha, não tem mais nada que desejar. Está muito enganado. Tudo isto me aborrece a valer. Volte a falar com o Rodovalho. Diga-lhe que quero ser imperatriz. Para quê? Obedeça. Já disse que quero ser imperatriz. Mulher, não tenho coragem para pedir isso ao peixe. Uma imperatriz tem de ter um império. O Rodovalho não tem poderes para tanto. Sou rainha, ouviu? Você é meu marido e tem de fazer o que eu quero. Vá logo falar com o peixe. Se puder fazer-me rainha, ele poderá fazer-me também imperatriz. O Rodovalho teve que ir. Afastou-se pensando. Isso já é pedir demais. Imperatriz? Não está direito. Ao chegar, notou o escuro e as ondas espumejando, tocadas por um vento forte. Sentiu um arrepio de medo, mas aproximou-se e chamou. Meu amigo Rodovalho, Isabel ainda não está satisfeita. O que ela quer? Agora quer ser imperatriz. Volte para casa. Sua mulher recebeu o que pediu. O homem voltou. Encontrou o palácio aumentado e ainda mais bonito, todo de mármore, cheio de estátuas e ornamentos preciosos. Milhares de soldados marchavam no pátio ao som festivo de tambores e cornetas. Barões, condes e duques entravam e saíam fazendo o trabalho de simples servidores, abrindo as portas que eram de ouro maciço. Quando o pescador
entrou, viu a mulher sentada num trono altíssimo e magnífico. A coroa que trazia à cabeça era incrustada de diamantes enormes. Numa das mãos segurava um cetro e na outra o globo imperial. Dos dois lados da porta havia uma fileira de guardas, desde gigantes cujas cabeças quase chegavam ao teto, até anõezinhos do tamanho do dedo polegar. Diante da imperatriz postavam-se de pé os duques e os príncipes. O pescador passou pelo meio de toda aquela gente e falou: Agora você é imperatriz! Sim, sou imperatriz. Longamente dizendo: É bom ser imperatriz. E o que está fazendo aí, imperatriz? Sou imperatriz, mas não estou satisfeita. Quero ser papisa. Vá falar com o peixe. O quê? Papisa? Só há um papa na cristandade. Rodovalho não tem poderes para tanto. Não lhe pedirei tal coisa. Já lhe disse que quero ser papisa. Vá imediatamente, hoje mesmo, quero ser papisa. É impossível. Não irei. O peixe não pode fazer isso. Estou mandando. Sou imperatriz e você é meu marido. Tem de fazer o que eu quero. Não importava, o pescador obedeceu. Foi andando, muito triste, tremendo, com as pernas bambas. Um vento violentíssimo sacudia raivosamente as árvores. Nuvens pesadas escureciam os horizontes. Os vagalhões quebravam-se furiosos contra os rochedos. Ao longe, navios pediam socorro, sacudidos pelo mar revolto. Um céu azul no meio das nuvens vermelhas que anunciavam tremenda tempestade. Apavorado, o pescador aproximou-se da água e chamou: Meu amigo Rodovalho! Meu amigo Rodovalho! Isabel ainda não está satisfeita. Ela quer. Agora quer ser papisa. Volte para casa, homem. Sua mulher recebeu o que pediu. Ele voltou. Ao chegar, avistou uma igreja enorme, toda rodeada de palácios.
multidão para conseguir entrar. O interior da catedral imensa estava todo iluminado. Sua mulher, vestida de ouro e púrpura, estava sentada num trono ainda mais alto e tinha na cabeça 3 enormes coroas de ouro. À volta dela havia uma legião de padres. Aos lados havia círios enormes, o maior deles do tamanho de uma torre e o menor do tamanho de uma vela comum. Imperadores e reis ajoelhavam-se diante dela, beijando-lhe a sandália de ouro. O marido contemplou-a cheio de admiração e disse: Parece incrível que você seja papisa! Sim, sou papisa! Aproximou-se mais e ficou olhando para Isabel, que aparecia brilhante como o sol. Depois de alguns momentos de contemplação, suspirou. Ah, como é bom ser papisa! Isabel não disse nada, muito imperturbada e imóvel. O pescador acrescentou: Você deve contentar-se em ser papisa. Não lhe resta mais nada a desejar. Estou pensando no caso. Ao deitar-se, a ambição impedia Isabel de dormir. Não estava satisfeita. Pensava continuamente no que ainda poderia ser. O pescador dormiu muito sossegado. Tinha andado muito durante o dia e estava cansado. A mulher mexia-se na cama, para cá, para lá. Não conseguia atinar com uma coisa, fosse mais que papisa. O sol nasceu, tingindo de luzes coloridas o céu sereno. Isabel sentou-se na cama e pôs-se a contemplar a luz que entrava pela janela. Pensou: Eu gostaria de mandar no sol e na lua. Começou a sacudir o marido, dizendo-lhe: Levante-se, quero que vá falar com o peixe. Quero ser igual ao bom Deus. O homem estava ainda meio adormecido. Sua surpresa foi tal que caiu de costas no chão. Esfregou os olhos, julgando estar sonhando. Perguntou: O que foi que você disse? Quero mandar no sol e na lua.
Quero que os astros se levantem e se ponham quando eu ordenar. Não terei sossego enquanto não dirigir o universo. A mulher fitava o marido com um olhar tão feroz que ele estremeceu de medo. Ordenou-lhe: Vá depressa, quero ser igual ao bom Deus. O homem atirou-se de joelhos aos pés dela, dizendo: Não me mande fazer isso. O rodovalho não tem poderes para tanto. Contente-se em ser papisa. Isabel teve um acesso de raiva. rasgou a roupa, arrancou os cabelos e deu pontapés no marido, a esbravejar. Não tenho mais sossego. Você tem de ir falar com o peixe. O homem vestiu-se rapidamente e foi. Sentia-se estonteado, desesperado. A tempestade surgia feroz. O coitado mal podia andar. Até as casas tremiam como se fossem desmoronar. Montanhas ruíam, atirando pedras por todos os lados. O céu estava negro. Relâmpagos fuzilavam, iluminando o mar em fúria. Vagalhões pareciam querer engolir a terra. O pescador teve de gritar com força: Meu amigo rodovalho! Isabel ainda não está satisfeita! Agora quer ser igual ao bom Deus! Volte para casa. Você encontrará sua mulher em sua antiga choupana. Foi o que sucedeu. Pela sua missão sem limites, Isabel perdeu tudo o que lhe dera o peixe.
Isabel ficou tão triste, mas o marido, que além de pescar sabia fazer música também, ofereceu-lhe uma linda canção e convidou-a para mudar-se com ele para o interior do país. Ela gostou da ideia. Isabel e o marido pescador foram felizes, subindo o rio a cantar. Fica perto da barranca do rio Paraná. Quando der uma neve, tenho certeza você vai gostar. Fiz uma capela lá da janela pra mim descansar. Fiz uma casinha branca bem no pé da terra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do rio Paraná. O lugar é uma beleza e eu tenho certeza você vai gostar. Fiz uma capela junto lá da janela pra nós descansar. Quando for cantar essa cerveja, o jogo não. Quero meu chapéu na testa para arrematar. Então está dizendo de levar a cidade atrás da posição. Vou comer no pescado, uma pode lá. Meu chapéu na mão. Fiz uma casinha branca bem no pé da serra para nós dois morar. Fica perto da O maravilhoso poético, aspecto comum à morfologia do conto e ao teatro de animação, sugere para Rodovalho uma dramaturgia em teatro de sombras e máscara. Esta é utilizada para representar as fases de ascensão social da personagem Isabel, a mulher do pescador, que se transforma em rainha, em seguida imperatriz e, por fim, em papisa. O efeito de estranhamento que o signo máscara proporciona objetiva as ações e define com clareza a personagem representando as suas metamorfoses e estados psicológicos. Uma personagem sempre em ascensão, movida pela magia, alinhavada pela fábula e pela encenação, produz no espectador uma reflexão sobre atitudes sociais. Os mesmos personagens, ora são focalizados através de projetor na contraluz, com volume ou em silhuetas variadas, ora são focalizados em lâmpadas halógenas ou fluorescentes. As silhuetas de um mesmo personagem, ora são negras, ora parcialmente translúcidas. Para obter efeitos poéticos, variaram-se os efeitos de luz numa mesma cena, ou em cenas que se repetem como o diálogo entre o pescador e o peixe, à beira do mar. Isso fazendo notar o jogo funcional de cores através da luz e do movimento para o procedimento dramatúrgico de animação, onde texto e imagem tornam-se intrínsecos. O recurso do objeto-imagem, que segundo Ana Maria Amaral, é a imagem de um objeto apresentado apenas por suas formas e movimentos, desligado de suas funções ou simbolismos, foi utilizado com inventividade. Exemplo disso foi a utilização do material plástico, que sob efeito de luz adequada, produzia a imagem de mar, um terceiro objeto sob o artifício da luz, do espaço cênico e do movimento, em que o material de origem não é reconhecido. Neste caso, o trabalho atingiu uma abstração com corporeidade, ou seja, uma imagem criada com determinado material.
O espetáculo também recorreu a puros efeitos luminosos, sem corporeidade e de imagens feitas por ilusão óptica, como o último momento em que o pescador, angustiado, vê-se obrigado a procurar o peixe para este transformar Isabel em Deus. Com o recurso de uma lâmpada azul, tênue, manchada e com a manipulação da silhueta do pescador em perfil de sombra chinesa, trabalhou na imaginação da plateia a sensação de ver um ser humano girando, perdido num planeta, deslocado no tempo e no espaço. Vê-se, portanto, um trabalho onde se interrelacionam objeto, luz, espaço, tempo e movimento através da linguagem cênica manifestada em intimidade com as artes plásticas e a música, que, por sua vez, sublinha toda a travessia da história do casal e do peixe encantado. A emoção estética decorrente de sua cor, forma, movimento, vibrações luminosas e energéticas une-se ao conteúdo universal legado pelos irmãos Grimm, que falam dos problemas da insatisfação humana, da submissão, humildade e ambição. Vale dizer que os efeitos obtidos preservam um valor metafórico, sem os riscos dos efeitos de puro ilusionismo. Pelo contrário, suscitam sensações e emoções. Isto fica evidente ao final da leitura cênica, quando percebemos que as escolhas que constituem a dramaturgia da cena não são aleatórias. Nota-se isto nas opções técnicas em sua relação com as metáforas cênicas. O espetáculo interrompe de tempo em tempo o teatro de sombras como elemento do mágico maravilhoso pelo efeito de estranhamento, provocado pelo teatro de máscaras, para mostrar cada fase de ascensão social da mulher. Como desfecho, escolhe o mágico efeito do teatro de sombras para representar sua queda com as águas que tragam os objetos, casa, castelo, cetro, coroa, igreja, a silhueta da própria personagem, seus súditos, etc. Em seguida, a atriz retorna ao palco, interpretando a personagem com a face nua. A máscara, os figurinos e os adereços, os quais conferiam crescentes estate sociais à mulher, agora escorregam do seu rosto, de suas mãos e de seu corpo. A exploração do espaço cênico acontece em dois planos. O primeiro, que ocupa lugar do proscênio ao palco, é explorado para trabalho de ator e dança com as máscaras. O segundo, mais para o fundo e centro do palco, é utilizado para o cenário de teatro de sombras chinesas, onde ocorre a manipulação de bonecos, silhuetas e objetos. Para situarmos o processo narrativo cênico nestes planos, verificamos as sequências que se desdobram fortalecendo o núcleo da ação gerada pelos objetivos de poder, que vão crescendo para atingir o poder absoluto, uma ação de ascender até culminar com a reação, a queda. A primeira sequência dá lugar à cena do pescador com o peixe encantado, à beira do mar, e em seguida a do marido e a mulher, que lhe exige fazer um pedido ao peixe. Nas seguintes, a magia do poder encantado que se estabelece, sempre atendendo aos pedidos desmesurados da mulher, títulos de rainha, imperatriz, papisa, castelos, igreja, luxo, criadagem, súditos, joias preciosas, etc. À medida que os pedidos ampliam a ambição, amplia-se também o desacerto da natureza, representado em luzes e sombras, da brisa a tempestades, do mar calmo aos vagalhões, do sol tranquilo aos raios e trovões. Finalmente, ao pedido de tornar-se Deus, a mulher tudo perde. Eis uma abordagem descritiva do espetáculo que se edifica sobre 7 sequências para uma compreensão mais clara da informação da linguagem teatral aplicada. Uma cena que se passa à beira do mar. Abre a primeira sequência. O pobre pescador trava o primeiro diálogo com um rodovalho encantado que havia pescado. Ele liberta o peixe. Este deixa um rastro de sangue no mar calmo. Na cena seguinte,
temos o caminho de volta do pescador ao casebre, onde habita com sua mulher. Ele revela que pescou um peixe encantado e o devolveu ao mar. Ela exige que o marido retorne ao peixe e lhe faça o pedido de uma formosa cabana. Segundo, passamos à segunda sequência, novamente à beira do mar. Dessa vez, todo verde e amarelo. O pescador faz o pedido ao peixe, que o atende. O caminho de volta, tenso. Surge a cabana, objeto mágico. Descrição do ambiente bucólico e agradável. A mulher agora quer um castelo de pedra. Terceiro. A terceira sequência traz um mar azul profundo com águas mansas. O pescador é o porta-voz de outro pedido ao elemento encantado. Mais tensão no caminho de volta. Agora surge um castelo iluminado. Descrição da riqueza, luxo e beleza interior e do jardim, pomar e parque imenso, com animais e pastagens. A mulher, cansada deste status, exige o título de rainha. Quarto. O mar com águas cinzentas, sombrias e com borbulhas marca a quarta sequência, com mais um pedido ao peixe. Retorno do pescador com mais tensão. Angústia. A mulher obtém o castelo de rainha. Luxo e riqueza. Corte para a cena de dança da atriz com a máscara que apresenta a mulher, agora rainha, com seu símbolo em estandarte. Novamente, em efeitos de luzes e sombras, vê-se o tédio da rainha, que exige o título de imperatriz. Quinto. A quinta sequência mostra um mar de cor escura com ondas espumejantes, sob forte vento e clima de medo. O quarto pedido é feito. Caminho de volta tortuoso. Angústia maior. Em contraponto, vê-se o palácio aumentado e mais bonito. A mulher no trono. Postam-se aos seus pés os nobres, a guarda imperial, fonâmbulos de toda sorte. Outro corte para a dança com máscara. Desta vez, apresentando a imperatriz, que exibe seu símbolo em estandarte. Volta ao teatro de sombras, com a mulher desejando ser papisa. Sexto. O caminho até o mar, com tempestades violentíssimas, naufrágios, nuvens pesadas e o pescador apavorado, abre a sexta sequência. Vagalhões furiosos quebrando-se em rochedos. Céu vermelho. Um pontinho azul para o peixinho, que atende a mais um pedido. Desta vez, aparece uma igreja enorme, rodeada de palácios. Muita luz e luxo. Imperadores e reis ajoelham-se diante da papisa em sandália de ouro, cercada por uma legião de padres. Último corte para a dança com máscara, mostrando a papisa em seu símbolo de poder. Volta ao teatro de sombras com efeitos dos raios de sol, ao despertar do novo dia no leito da papisa. Beleza indescritível, mas que cansa a mulher. Aos pontapés, exige do marido que a faça ser Deus. Sétimo. Finalmente, chegamos à sétima sequência do caminho até o mar, em desespero abissal do pescador, que enfrenta uma tempestade feroz e o mundo ruindo, com céu negro, relâmpagos no mar em fúria e vagalhões invadindo a terra. Ele faz o pedido. Ressurge o mar tranquilo, que agora traga lentamente todos os cenários, adereços e figurinos das sequências anteriores: cabana, castelo, palácios, trono, cetro, a mulher vestida de rainha, etc. Corte para a cena, onde novamente
a atriz interpreta a mulher, desesperada, tentando salvar seus símbolos em estandartes, máscaras de rainha, de imperatriz, de papisa, seus figurinos, objetos que a cada final de cena de dança com máscara a atriz deixava no palco. Tentativa vã, pois tudo escorrega de suas mãos, da face, do corpo e se transforma numa trouxa de retirante. Sai a mulher de cena humilhada. Num figurino humilde, ressurge a personagem com a trouxa na cabeça, triste e envergonhada, mas em seguida alegrando-se quando o marido compõe ao violão uma música para acabar com sua tristeza e a convida para voltar ao interior do país, sua terra natal. Cena final em Teatro de Sombras, mostrando um rio de águas cristalinas. Num barquinho, o casal feliz e abraçadinho segue seu curso cantando Casinha Branca do folclore brasileiro. Segundo a análise de Richard Perassi, Rodovalho consegue recuperar a importância do silêncio na plateia infantil, uma façanha que Pupo constatou ser bastante desprezada na década de 1970 pelas produções teatrais para a infância, valorizando manifestações ruidosas e frenéticas que, por sua vez, não obtêm influência dentro da trama. Com estes ingredientes, Rodovalho apresenta uma bifurcação do conto fantástico com a dramaturgia do poético maravilhoso, onde inclui o teatro de sombras na abordagem que Bensky faz sobre gêneros. A economia de signos no espetáculo enriquece seu significado, permitindo uma leitura feita por metáforas, como exemplo de elementos que indicam cada fase da ascensão da mulher, os estandartes, com símbolos abstratos, o crescimento gradual da máscara, com toques de requinte, os tecidos que não delineiam a forma realista dos figurinos de rainha, imperatriz, etc., mas que sugerem o status social pelo movimento, pela textura. Estes mesmos tecidos em cena, transformados em trouxas de roupa, esta economia eleva o grau de delicada criatividade quando todos os cenários afundam no mar, no teatro de sombras, simbolizando a queda da mulher. Há um aproveitamento equilibrado dos signos naturais para esta construção, quando a encenação coloca os signos artificiais, teatrais, de modo intrínseco, para atingir a economia desejada. Segundo Cozan, estes signos, quando comunicados durante o espetáculo, podem se constituir em um dos dois pólios, o da prodigalidade e o da frugalidade. O primeiro seria para ele o esbanjamento semiológico, que pode então apresentar-se sob diversas formas: duplicação ou multiplicação do mesmo signo, justaposição de signos cujos significados são idênticos ou muito semelhantes, reiteração dos mesmos signos, semelhantes ou dessemelhantes, dos quais só uma parte pode ser percebida pelo espectador. O segundo, o autor refere à encenação despojada, onde a frugalidade semiológica permite pôr em relevo cada signo e impor-lhe uma tarefa que habitualmente está repartida em vários signos de vários sistemas. A escolha dos signos em Rodovalho e o modo como se relacionam, do texto aos elementos do jogo cênico, implica o compromisso do espetáculo com o segundo aspecto posto por Cozan. A linguagem teatral centrada na economia de signos, indispensável para a compreensão da obra, implica uma leitura mais profunda do espectador a respeito da função simbólica de seus elementos, proporcionando-lhe um certo conhecimento dos códigos teatrais com mais propriedade. A pedagogia da encenação acrescenta a esta economia sígnica um procedimento que dá importância relativa a todos os elementos que a constituem. Ali não se subordinam texto, ator, objeto, imagem, som, mas se interpenetram e se intercompletam no exercício cênico.
O grupo propôs-se a conduzir os espectadores da escola pelo mesmo caminho pedagógico trilhado pelos seus artistas, quando da elaboração de Rodovalho. Compartilhou com eles a experiência da construção cênica, um processo que começou pela atenção ao texto, o que discutia, o que se pretendia, com determinada discussão, perguntas fundamentais para a escolha do material a ser trabalhado e para a sua informação. Enfim, a linguagem cênica pretendida e o método pedagógico de encenação a ser desenvolvido. Feita a opção, no processo dos atores, passava-se a primeira leitura do texto original, no caso, sob forma de um conto maravilhoso. Em seguida, os artistas começavam pela expressão do desenho, transposto logo depois para outras formas de expressão. Resultava daí a criação de bonecos, de silhuetas, de máscaras e de figurinos e adereços, a experimentação do movimento dos personagens, sob técnicas de teatro de sombras, a experiência com técnicas de máscaras e de exercícios de expressão corporal. No fim, combinava tudo com o exercício do ator. A socialização deste conhecimento começava antes da apresentação do espetáculo Rodovalho. Os artistas adotavam esta sistemática, acreditando que, antecedendo a exibição dos códigos com uma orientação, estariam estimulando com mais eficiência a preocupação técnica nos alunos, o que acabava, de fato, suscitando algumas questões fundamentais, quando chegava o momento de suas decisões nas experiências que viriam. As questões colocadas pelos atores começavam pelo porquê dessa escolha teatral, que implicações essa escolha poderia trazer ao texto, ao jogo cênico e à dramaturgia. A orientação antes da apresentação do espetáculo dos artistas constituía-se basicamente em dois momentos. O primeiro, uma minuciosa exibição do material e de procedimentos, codificando o processo de construção cênica. Feita a exposição do material e destes procedimentos, o Gutac apontava possibilidades de construção de signos teatrais que os alunos poderiam realizar a partir do caminho pedagógico trilhado em Rodovalho. Enfim, compartilhavam a experiência com o cuidado de apresentar uma sequência das possibilidades de pesquisa que ia da exploração de efeitos visuais e movimento em sombras e luzes para a narrativa cênica, a pesquisa musical como elementos funcionais de auxílio para conseguir expressão e efeito de clima psicológico dos personagens e também para potencializar movimentos cênicos. Para isso, ilustravam procedimentos que os alunos podiam perceber em Rodovalho, trechos de Mozart, Liszt, Giuseppe Verdi e do folclore brasileiro, efeitos de texturas e objetos para fazer referência de espaço e tempo, manipulação das silhuetas para sugerir diálogos ou passagens, utilizando-se de efeitos de textura e movimento, de papel celofane para substituir um acetato, utilização de diversidades em papelões, tais como de fundo de caixas de sapato, e outros de fácil recorte e bem encorpados para substituir papel paraná em construção dos elementos casa, castelos, efeitos da natureza, exemplo, pedras e outros. Para substituir hastes metálicas, como o apoio de silhuetas, os atores apontavam vantagens na utilização de fibras da região, como a de Buriti. Mostravam efeitos em material vazado de figuras de volume e planas, em diferentes posições, distâncias e tipos de lâmpadas, etc. Feita a exposição concreta dos materiais e a revelação dos procedimentos, o segundo momento da orientação começava com a entrega de uma apostila denominada Como transportar um conto clássico para a linguagem do teatro animado ou como animar a leitura através da linguagem do teatro, simplificando o que a trupe teatral havia explicado. O material fornecia alguns passos básicos com exemplos concretos para a construção de elementos cênicos na linguagem do teatro de animação, a partir do texto apresentado. Os atores salientavam os itens essenciais, com exemplos concretos, de elementos cênicos construídos, silhuetas, adereços, iluminação,
em seguida processos de organização. Isso funcionava mais como um paradigma do que como uma espécie de receita, sugerindo uma linha de orientação para a montagem. Tratava-se de uma organização básica para a realização de um trabalho, integrando literatura e formas animadas. A apostila foi preparada acentuando 3 questões. A importância de ressaltar as impressões causadas na leitura do texto para a produção de efeitos sonoros, visuais, relacionados às situações psicológicas dos personagens. Os exemplos saíam do conto escolhido, como a sugestão de utilizar recursos de iluminação para tirar efeitos da presença de determinadas manifestações da natureza, pesquisando diferentes focos de luz sobre materiais e a movimentação destes isolados ou com o corpo do ator. A consonância dos efeitos com a ideia construída sobre os personagens e suas situações, considerando a importância da adaptação de sua história. O valor da expressão do ator e de sua integração ao movimento, luz, som, os objetos, figurinos, adereços, bonecos, etc., no espaço. A apostila concluía amarrando as 3 questões, acrescentando informações técnicas básicas para a preparação do teatro de sombras, a investigação de efeitos de luz e sombras do objeto em movimento, a consonância dos efeitos com a ideia, por exemplo, silhuetas de inúmeros padres ajoelhados diante da papisa para exaltar sua soberania e a importância da expressão corporal do ator relacionada com o objeto em movimento. O espetáculo Rodovalho, Teatro de Sombras Chinesas e Máscaras, era iniciado somente depois desta orientação. As apresentações, sempre na sala de aula, eram dotadas de um caráter funcional para o aprendizado dos alunos e professores. O grupo retirava os suportes que ocultam a manipulação para que acompanhasse atentamente todos os procedimentos de bastidores. Os atores mostravam também as possibilidades técnicas para a exibição fora da sala de aula, para lugares mais amplos, como casas de teatro, com anteparos de cenário, de iluminação mais sofisticados. Para tanto, de modo minucioso, forneciam informações de detalhes técnicos, objetivando despertar iniciativas dos participantes. A partir daí, ficava explícito que, a princípio, havia 2 modos de exibição daquele teatro. A tela do teatro de sombras de espetáculo, quando apresentada em sala de aula, era bem menor do que aquela utilizada no teatro, podendo ser apoiada na escrivaninha da professora ou em carteiras de sala de aula. A lâmpada para o teatro de sombras poderia ser um mini spot, dentro de um refletor artesanal. Por exemplo, lata de tinta vazia com a capacidade de 3,5 litros, além de outros mini spots manipulados diretamente ligados a fios de extensão, por sua vez, ligados a uma mesa de luz feita de uma madeira de 1 centímetro a 2 de espessura, 1 metro de comprimento e de 7 a 10 centímetros de largura, furada para passar os fios e alojar receptores comuns. Os artistas costumavam mostrar em vídeo o espetáculo exibido em casa de espetáculos para que os alunos pudessem perceber a melhor presença de biombos ocultando os manipuladores e faziam sua descrição. 2 biombos, cada um com 3 módulos tríplices ligados por dobradiças, mesa para apoiar a tela de dimensão bem maior que a da sala de aula, parafusada entre os 2 biombos. Refletor com lâmpada de 1000 watts para efeito de sombras com silhuetas em volumes, 2 lâmpadas fluorescentes, sendo uma delas sobressalente, cujo tamanho deveria ser proporcional à dimensão da tela, para efeito de sombras em silhuetas planas, etc. Os atores explicavam que poderiam confeccionar silhuetas nas mesmas proporções para as apresentações, tanto para a sala de aula, quanto para um teatro que comportasse até 300 lugares. Mais que isto, o ideal seria produzir silhuetas maiores. Feito este procedimento didático, o espetáculo era exibido em sala de aula e, em seguida, os espectadores eram convidados a experimentar a realidade de bastidores.
Os alunos eram organizados em grupos que se revezavam para manipular os objetos com auxílio dos atores, e cada qual, a seu tempo, experimentava os objetos, os recursos de iluminação, examinando todos os materiais. Cada escola que optava em estreitar mais o contato com esta arte, colocava à disposição um grupo de alunos monitores para realizar uma experiência mais demorada com o Gutac. A oficina começava a partir da referência do espetáculo e da orientação que o precedia. Apoiados nesse sistema, os alunos arriscavam criações seguindo a trilha do processo alavancado pelos atores, geralmente partindo do exemplo do texto A Mulher e o Pescador dos Irmãos Grimm, adaptando à medida que fazia uma leitura, extraindo dali os signos naturais e os artificiais para a formação do conjunto dos signos teatral. Iniciavam o processo de criação pelo desenho de personagens, de suas expressões essenciais, de seus gestos, adereços, figurinos e cenários que o imaginário construía no desenrolar da leitura. O grupo acompanhava este processo, orientando os alunos para redimensionarem esses apanhados no sentido de tentarem composições tridimensionais, relacionando-as com exercícios de movimentos, de voz, de som, que cada elemento sugeria, isolado ou em relação ao outro. Ressaltava também a importância da liberdade para criarem, a começar pela possibilidade de escolha de um outro texto, de sua preferência, para realizar a adaptação ou trabalho semelhante. À medida que os executores compartilhavam suas experiências com os receptores, desenvolvia-se uma preocupação conceitual e prática. A orientação fornecida a todos os espectadores de sala de aula, somada ao cuidado de revelar os procedimentos em cena que os atores traziam durante a apresentação do espetáculo, bem como as oficinas realizadas para os grupos interessados, constituem-se substancialmente em prática teatral que une a pedagogia de cena e de espectador para a disseminação de uma linguagem. A compreensão e a assimilação de toda a orientação podiam não vir de imediato, ao ponto de conseguir absorvê-la na execução de uma tarefa teatral a que se propusessem. De qualquer modo, funcionava como uma alavanca que mais à frente apontaria resultados. Após as apresentações do espetáculo Rodovalho nas oficinas, os participantes dividiam-se em grupos que acabavam por esboçar uma ideia e organizar um roteiro de encenação. Às vezes adaptado de um texto clássico da literatura infantil, muitas vezes não. O importante é que desenvolviam processos criativos, contando com o apoio dos artistas que se disponibilizavam para os encontros, quando preciso, fosse para orientação estética, fosse também para nortear relacionamento de grupo. Nesta última unidade do curso, você viu procedimentos técnicos teatrais e pedagógicos aplicados na escola, envolvendo produção de artistas e orientação para alunos e professores de escolas públicas. Vimos possibilidades pedagógicas e estéticas no teatro que envolve atores, máscaras, teatro de sombras e bonecos. A partir de recursos extraídos de um conto dos irmãos Grimm, foi possível estabelecer a relação da literatura com o teatro, criar uma dramaturgia e um espetáculo, a introdução dos signos teatrais, de técnicas de interpretação, de iluminação, pesquisa de música e de sons, de material artesanal, diverso, colocou o público escolar em intimidade com esta modalidade cênica. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Esta foi nossa última aula e espero que tenham aproveitado o conteúdo. Até a próxima oportunidade.